Começa agora, na nova difusora AM 1540, programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Direto dos seus estúdios em Osasco, vamos trazer informação, entrevista e questões relacionadas à segurança privada. Segurança Privada em Foco. A apresentação é do amigo Léo Miranda. No ar, a partir de agora, pela nova difusora M1540, o programa Segurança Privada em Foco. Sábado, 1º de outubro de 2016. Estamos juntos. Prazer grande tê-lo aqui na nossa audiência no programa de hoje. Amaro Pereira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, já com a gente, conosco nos estúdios da nova difusora. Amaro, boa tarde. Boa tarde, Léo Miranda, e boa tarde a todos os profissionais de segurança privada. Nessa tarde tá maravilhoso, hein? Tá uma tarde gostosa, tá um friozinho mais ou menos, né? Muito boa tarde a todos nós aí, profissionais de segurança privada. Seja muito bem-vindo, essa é a nova difusora e você em sintonia com o programa Segurança Privada em Foco. Participe, mande seu recado, entre em contato com a gente. Você vigilante que está acompanhando o programa, tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, quer interagir, quer participar do programa? Fácil, mande um recado através do WhatsApp. Anote aí o número do WhatsApp do programa e participe. Para participar do programa Segurança Privada em Foco, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 99521-1540. 99521-1540. Ah, e não esqueça de colocar o seu nome e a sua cidade. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Muito bem, seguindo na tarde de sábado, você já sabe, todo sábado a partir das 13 horas tem o programa Segurança Privada em Foco na nova difusora. E o primeiro assunto que a gente pede aqui para o presidente Amaro comentar é sobre a sustentação financeira do sindicato. Como é que o sindicato consegue pagar as suas contas, que são muitas, as suas atividades do dia a dia? Amaro Pereira. Isso mesmo, né? A demanda da classe trabalhadora não é pequena, né? A demanda é muito grande. Hoje os sindicatos, eles arrecadam a contribuição sindical, né? Que é um dia de trabalho de todos os profissionais de segurança privada que estejam devidamente trabalhando, que é um dia de trabalho que desconta no mês de março, né? E também nós temos na nossa convenção coletiva aqui do Estado de São Paulo, nós temos a contribuição assistencial, né? Com o nosso entendimento, essa contribuição essencial ela é referente a todos os profissionais abrangidos pela norma coletiva, seja ele sócio ou não sócio. Certo. E tem a contribuição associativa. A contribuição associativa é aquela contribuição espontânea, que o trabalhador ele vai até o sindicato, ele preenche uma ficha de sócio, né? E ele passa a contribuir mensalmente com um valor. Hoje, na base de Barueri, foi aprovado em assembleia, tem que ser aprovado em assembleia. Os trabalhadores que trabalham no município de Barueri, ele contribui com 3% do menor piso salarial. Então, se ele for sócio do sindicato, ele contribui com 3%. É com esse dinheiro que a gente faz a gestão e a administração do recurso dos trabalhadores, com todas as demandas que vêm aparecer: jornal, mídia, comunicação, manifestações e também a campanha salarial. Essas são as três contribuições principais. Como o Estado de São Paulo é um estado muito grande, aí os trabalhadores vão ter uma diferença de um município para outro. Certo. Porque sempre levando em consideração que cada diretoria tem a sua particularidade e eles vai variar um valor dependendo de cada entidade. Tem sindicato. Repetindo aqui então, contribuição sindical, desconto de um dia de serviço do trabalhador uma vez ao ano. Uma vez ao ano. A outra... A contribuição assistencial, que ela é abrangida para todos os trabalhadores, sócio ou não sócio do sindicato.
Certo. E a contribuição associativa, que é a contribuição que apenas aqueles profissionais que é sócio do sindicato que paga. E dessas três, qual que é a mais rentável, assim, que dá um suporte maior para o sindicato, Amaro? É a contribuição associativa. A contribuição associativa. Existem alguns paradigmas que devem ser quebrados, porque a mídia, né, ela bate muito na contribuição sindical e tem diversos projetos já correndo agora, que esse governo temeroso, com o intuito de enfraquecer o movimento sindical, e eles querem praticamente fazer a reforma trabalhista. Dentro da reforma trabalhista tem alguns pontos lá da contribuição sindical, enfim. A contribuição sindical, ela não sustenta por si só a demanda dos trabalhadores, porque os trabalhadores hoje, os sindicatos hoje, ele deixou de ser apenas um sindicato, Léo, e aos nossos ouvintes, de demandas, de luta de classe. Sim. Tá? Hoje os sindicatos ele faz um trabalho muito de assistencial, um assistencialismo muito grande. Então você vai ver diversos sindicatos que tem colônia de férias, clube de campo, então a demanda é bem maior, então você precisa de um recurso bem maior. Em Barueri nós não temos o recurso necessário para a gente ter uma colônia de férias, um clube de campo, porque a despesa é muito alta. E o que o sindicato arrecada não suportaria esses gastos, entendeu? Entendi. E aí, por isso que a gente tem criado a questão, algumas contribuições, que é a contribuição assistencial. Essa contribuição assistencial, ela também é controversa, tem diversas discussões. Os sindicatos têm sofrido diversas ações com o Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho entende que só apenas o sócio do sindicato deve contribuir. O que é um exagero, é uma falta de coerência do Ministério Público nesse quesito. O porquê? Porque, olha só, seria uma desigualdade sem precedente apenas o sócio contribuir com a instituição financeira, mas todos os ganhos dos trabalhadores abrangir de uma forma coletiva. Tá? Então não tem justificativa. Por isso que nós defendemos as diretorias dos sindicatos e os próprios trabalhadores conscientes disso, ele entende essa perspectiva, ele começa a ver desse olhar que a contribuição assistencial ela tem que ser paga por todos os trabalhadores, sejam eles sócio ou não sócio. E essa contribuição, nós estamos falando de 1% do piso salarial do trabalhador, tá? Que hoje gira aqui no município de Barueri em torno de R$ 13,50. Então, é 1% do salário que abrange a todos os trabalhadores. Então, ou seja, nós tivemos, relembrar aqui um dos últimos conquistas que a classe trabalhadora teve, foi o adicional de periculosidade, que se iniciou como adicional de risco de vida e se findou como adicional de periculosidade. Todos os trabalhadores foram beneficiados, aqueles trabalhadores que é sócio, o que não são sócio, e aqueles futuros profissionais de segurança vai ser beneficiário também dessa conquista. Por isso que a gente justifica que há necessidade da manutenção dessa cláusula da contribuição assistencial. E óbvio, o trabalhador que é sócio do sindicato, ele não é duplamente penalizado. Então, se você trabalha no município de Barueri, se ele é sócio, ele não paga 1%, ele apenas paga 3% do salário dele, e ele, de contrapartida, além de outros benefícios, ele vai ter o dentista, ele vai ter o oftalmo, tá? Então, toda essa estrutura do sindicato, ele passa a usufruir, coisa que se ele não for sócio, ele não tem o direito. Legal, bem explicado. Então, se é sócio, já não desconta, né? Ele já tem lá a sua mensalidade, todo mês contribui com o sindicato. A questão da inadimplência, Amaro, como é que tá? Olha, muito bem, Léo. A convenção coletiva, tem as empresas de segurança é complicado, elas querem ter lucro de qualquer forma. Então, como o valor é retido na folha de pagamento e repassado para a instituição sindical, as empresas ela costumam não repassar esse dinheiro. Então nós temos uma demanda muito grande para poder fazer essa cobrança. Desconta do trabalhador? Desconta do trabalhador e não repassa para o sindicato. Então tem empresas que é especialista em fazer isso, né? Então a gente tem que até muitas vezes entrar na justiça para poder cobrar esse dinheiro, porque finalmente é o dinheiro do trabalhador. Eu acho que essa questão financeira das entidades sindicais, eu acho que ela tem que ser, eu sempre faço questão de estar retomando essa discussão,
porque é importantíssimo com que os trabalhadores entendam o que é feito com o sindicato, tá? Então, recentemente, na última reunião, nós resgatamos essa discussão, porque tem que ser aprovado na Assembleia, inclusive no dia 29, agora na nossa Assembleia, tem que ser aprovada a manutenção dessa cláusula ou não, da sustentação financeira, né? Mas também é importante com que o trabalhador ele saiba o que é feito com o dinheiro dos trabalhadores, né? Que eu acho que em alguns sindicatos, em algumas diretorias, ainda existe um paradigma que deve ser quebrado, porque as pessoas não querem dar publicidade do que é feito com o dinheiro do trabalhador. E é um imposto do trabalhador, o trabalhador ele tem que saber o que está sendo feito com o dinheiro dele, né? A diretoria do sindicato, sempre falo isso constantemente, que ela apenas é um gestor. Então, eu sou um gestor da categoria no município de Barueri. Eu estou ali de passagem, né? Se eu fizer um bom trabalho, o trabalhador vai me reeleger, eu consigo ficar lá mais 4 anos. Se eu não fizer um bom trabalho, os trabalhadores vão com certeza eleger uns outro grupo de trabalhadores que vai ter oportunidade de fazer um outro trabalho, ou melhor ou pior, mas isso é a democracia, assim que a gente tem que da transparência, que eu acho que nós vivemos num mundo cada vez globalizado, as informações, acho que acabou aquele modelo e tem que acabar o modelo do sindicalismo autoritário, daquelas pessoas que se apoderam das entidades sindicais, como se fossem microempresas ou grandes empresas, grandes negócios, para prevalecer a vontade dela. Não, acho que o trabalhador tem que fazer a gestão do dinheiro dele, tem claramente. Eu não tenho problema nisso, fizemos a nossa reunião lá de avaliação de campanha salarial, e um dos temas mais abordados foi justamente o que foi feito com o dinheiro, com o orçamento de 2014, de 2015 trabalhadores, aonde a gente investiu o dinheiro, de que forma que gastou, em plano de saúde, ajuda de custo da diretoria, certo? Então, o trabalhador, quando ele sabe o que é feito com o dinheiro dele, ele fica satisfeito. O problema é quando ele não sabe, porque eu também fico, eu fico muito triste quando eu falo assim, olha, quando você vê a previsão do condomínio, né? Onde eu moro numa rua sem saída e transformaram lá agora numa associação. Então eu pago uma associação. Então eu preciso saber o que é feito com aquele dinheiro da associação. Eu contribuo com aquilo, né? Então é mais ou menos isso. Tá certo. Para participar do programa Segurança Privada em Foco, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 99521-1540 99521-1540. Ah, e não esqueça de colocar o seu nome e a sua cidade. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Estamos de volta à rádio, você já sabe, a Nova Difusora e o programa Segurança Privada em Foco. Hoje, sábado, 1º de outubro, e nós estamos aqui hoje debatendo assuntos interessantes, né? No primeiro bloco, falamos sobre a sustentação financeira do sindicato, de onde vêm os recursos para manter as despesas. Agora, neste domingo é um dia importante, é o dia da eleição, onde nós vamos escolher aí o prefeito, os vereadores. E eu quero saber aqui do conselho, a dica do Amaro, né, a importância da democracia e do cidadão exercer o seu direito amanhã, o direito de cidadania, que é o voto com consciência, Amaro. Que coisa bonita, né, Léo? Eu acho que amanhã todos nós, todo cidadão brasileiro vai ter oportunidade de eleger nas suas cidades, nos seus municípios, as pessoas com a responsabilidade de fazer a grande gestão que é do dinheiro público, né? Que vai ter a responsabilidade de fazer essa administração. É uma data importantíssima para todos os trabalhadores e na segurança privada não é diferente, né? Eu clamo para os trabalhadores, que todos os profissionais de segurança privada que nos ouvem nesse momento, que antes do voto,
ele faça uma reflexão profunda, com que ele analise de fato quem são os candidatos para qual ele vai votar, porque nesse momento aparecem diversos candidatos que dizem que é um defensor da segurança privada e que sequer conhece a nossa profissão, sequer sabe o que é ser vigilante, sequer sabe quais são as nossas dificuldades. Hoje no estado de São Paulo, nós temos 200 mil profissionais no estado de São Paulo, isso é distribuído em todos os municípios, né? Então nós temos uma força importantíssima e a gente tem acompanhado alguns, principalmente no estado de São Paulo, alguns prefeitos, candidatos a prefeito que têm propostas, algumas propostas são positivas, outras são propostas extremamente negativas e já está circulando nas redes sociais. Eu acho que o trabalhador tem agora a oportunidade de dizer qual vai ser o futuro que o estado de São Paulo quer. Quem será, né, o grande administrador dessa máquina pública que é o estado de São Paulo? Quem vai ser o prefeito do município de São Paulo? Igualmente, no município de São Paulo, também na minha cidade, Barueri, em Osasco e todas as outras cidades, nós temos, o trabalhador tem, a partir do momento, Léo, e ao nosso ouvinte, que o trabalhador, ele tiver a percepção muito clara que o prefeito não é dono da cidade, que o vereador não é dono da cidade, ele é apenas um gestor do dinheiro público que tem a responsabilidade de fazer a gestão, de administrar essa grande máquina, né? É como se fosse um sindicato. Eu acho que a gente começa a evoluir politicamente, eu acho que seria fundamental. E eu clamo aos trabalhadores, todos os profissionais da segurança privada, que façam uma reflexão muito profunda em quem vai votar. Quem vai votar, faça uma pesquisa antecipada, porque assim, nós temos vamos ficar durante 4 anos com aquilo que nós elegemos, né? Agora, Amaro, a gente observa que há uma participação efetiva dos vigilantes, né? Sobretudo os lá de Barueri. E quando o assunto é política, como é que tem sido o debate? Você observa que o pessoal, os vigilantes, a categoria está mais consciente, amadureceu mais no sentido de votar, porque a gente ouve muita gente descrente com a política, pessoas que dizem que vão anular o voto, que não acreditam mais, até por conta da situação que o país atravessa hoje, politicamente falando. Como é que está a categoria vigilante? Ela está consciente? Léo, não é diferente. Eu acho que você foi muito claro na sua colocação. Eu acho que é um problema geral, mas na segurança privada não é diferente. Alguns trabalhadores ainda têm uma resistência muito grande de discutir política, né? Porque ele acha que a política não faz parte da vida dele. E aí ele se omite a discutir política, mas é o mesmo trabalhador que quer discutir futebol, que quer discutir sobre o time dele de preferência, o Palmeiras, o Corinthians, que vai dar apenas uma satisfação momentânea. Em nenhum momento vai discutir o futuro dele. Então, eu sempre estou resgatando esse tema, conversando com os trabalhadores sempre que possível, para com que eles saibam da importância da política. Porque a instituição, Léo, a gente temos que, agora dia 2 de outubro, as criançadas jovens, eu também sou jovem, não passei por essa oportunidade, mas o modelo que o país vive, né, essa de eu poder escolher o meu prefeito, o meu vereador, a escolha é minha, nós temos esse poder. E depois aquele que tiver a melhor proposta, que vai fazer a gestão, tá? Eu acho que isso aqui é fundamental para os trabalhadores. Nós não podemos abrir mão, né? Nós vivemos um momento do país, né, a qual nós não tínhamos essa liberdade. Então hoje nós temos a liberdade e temos que amadurecer. E cada eleição, eu acho que é um amadurecimento, é uma oportunidade da gente aprender. Os vigilantes do estado de São Paulo, eu falo que no dia que nós tivermos uma consciência política elevada, nós vamos eleger os nossos próprios candidatos, nossos próprios defensores, que saia de dentro das empresas de segurança, que saia de dentro dos sindicatos, porque nós temos excelentes pessoas, tá? Porque hoje nós estamos muito aquém, nós temos que pedir apoio a outros vereadores, a outros prefeitos que não conhecem a nossa categoria, não conhecem a nossa demanda, simplesmente eles querem voto. Então nós estamos no processo de amadurecimento, um processo de aprendizado, que a um curto prazo de tempo, eu vejo que a nova fase da segurança privada vai ser eleger os seus próprios candidatos
para com que a gente tenha a nossa própria voz dentro das câmaras municipais, dentro do legislativo, do executivo, em todos os setores. E o sindicalismo não deixa de ser, digamos assim, uma escola para o cidadão galgar um posto na política mesmo, de fato, né, Amaro? Sim, e hoje nós temos boa parte dos políticos, eles saíram de dentro dos movimentos sindicais. Porque o movimento sindical, ele uma política. É política, ele serve de trampolim. Então, é óbvio que é uma política totalmente diferente, porque é uma política macro. Hoje, citando como exemplo o Sindicato de Barueri, a nossa discussão é muito pequena, é uma discussão regional, é uma discussão entre trabalhador e determinada empresa. A partir do momento que você vai para um cenário político, isso fica muito mais macro, muito mais amplo. Então você não vai discutir apenas temas da convenção coletiva, você vai discutir a saúde da família, a saúde da comunidade, o transporte da população, né? Então isso é um aprendizado, mas é gostoso. Acho que é uma vida muito, muito plausível. É lamentável quando a gente vê situações, a exemplo de outros estados. Recentemente eu estava vendo o próprio ministro do Tribunal Regional do Trabalho, ele está preocupadíssimo com milícias, né? Pessoas milicianos entrando dentro da política, né? Então, olha só a que ponto que nós chegamos. Então, aí, Léo, isso me faz lembrar uma questão que eu sempre estou falando, para a gente resgatar as nossas instituições, valorizar as instituições, porque a instituição, ela faz parte da democracia, a política é a democracia. Eu amo a política, eu amo a democracia. Então nós temos que discutir. O que nós temos é que banir as pessoas que vêm por meio da política, que têm a obrigação de melhorar o coletivo e se usa para beneficiar um pequeno grupo, ou seja, um grupo dele, político, a família dele ou as empresas dele. Então isso aí, eu acho que nós temos que sempre estar discutindo e para embutir na cabeça do trabalhador que a política é uma arte que é muito maravilhosa, que nós temos que respirar política. Isso nós fazemos dentro da nossa casa, né? Com certeza. E quem é casado sabe muito bem disso, né? Você está fazendo política constantemente, abre e cede algumas coisas, mas é isso aí. Vamos até esperar o resultado final. Quem são os novos gestores, né? Vamos em frente. E vamos à luta. 1h27. Nova Difusora AM. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Para participar do programa Segurança Privada em Foco, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 99521-1540. 99521-1540. Ah, e não esqueça de colocar o seu nome e a sua cidade. ZYK 723, Nova Difusora 1540, São Paulo, Brasil. Estamos apresentando programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Estamos de volta, você sintoniza a Nova Difusora, programa Segurança Privada em Foco, todo sábado a partir das 13 horas. E aqui nós estamos conversando com o presidente Amaro Pereira, ele é o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Amaro, agora há pouco no bloco anterior, nós falamos aqui da importância do voto, da pessoa participar, de escolher o seu candidato, falamos de uma forma geral da política em si. Agora, essa questão da eleição dentro dos sindicatos, como é que se dá esse processo? Porque a gente sabe que na política tem gente que entra, por exemplo, para vereador e o cara não quer sair mais nunca. Ele quer ser vereador eternamente. No meio sindical, isso existe? É o que mais existe.
Sem sombra de dúvida é o que mais existe. A grande diferença entre uma eleição partidária tradicional é que existe todo um aparato, toda uma legislação muito clara, muito específica, e nós estamos vivenciando, com referência a essa eleição, várias regras que limitam desde a impressão do papel, quem são os doadores, até a forma, o dia e horário que você pode começar a falar. Inclusive, nós aqui, nesse momento, somos proibidos, por força de lei, de falar nomes de pessoas, de partido, de candidato. Sim. Tá? Então, existe uma regra. No sindicalismo, no movimento sindical, especificamente falando de vigilante, não existe uma regra muito clara, né, que diz início, meio e fim. Essa regra é basicamente os estatutos. Cada sindicato tem o seu. Isso, cada estatuto é de acordo com o interesse da diretoria ou do presidente do sindicato. Aí é onde que faz com que ele se perpetue no poder, né? Eu acho que o primeiro erro seria esse. A questão dos estatutos do sindicato, que é um estatuto que é construído com o intuito de se perpetuar no poder. É como se cada município tivesse uma lei própria. Isso, nesse sentido. Nesse sentido. Então, você entra, né? Você entra por algum motivo. Nós temos em média, no estado de São Paulo, 24 sindicatos, e se fazer um balanço desses 24 sindicatos vigilantes, 90% está há 30 anos. Há 30 anos no poder. Então, não se renovou a diretoria. Então, não se renovou porque o trabalhador não sabe como que funciona as eleições sindicais. Então, é um problema gigantesco que precisa se aprofundar. Então, o trabalhador ele precisa mostrar interesse em conhecer como que é, né, como que ele faz, porque, inclusive, em alguns momentos aqui na rádio, nós trouxemos alguns vigilantes aqui, no Fala Vigilante, né? Sim. E ele, para minha surpresa, ele não sabia como que funcionava. Ele achava que para ser presidente do sindicato teria que ser advogado, teria que ser professor, né? Não, ele não entende que ele tem condições de ser presidente do sindicato ou de ser um diretor do sindicato, né? Porque ele que é a estrutura. Só que como é um clube fechado, as pessoas não abrem, aí a legislação acho que precisa, e já tem algumas discussões de reforma, a reforma sindical, trazer, eu acho que essa experiência das eleições partidárias, para trazer para dentro do movimento sindical. Eu acho que a gente conseguiria evoluir bastante politicamente, porque não dá para permitir que a pessoa fique lá 30 anos, 40 anos no poder e sem construir nada. Então, quase como uma ditadura. É uma ditadura, porque virou deixou de ser sindicato para defender os interesses do trabalhador e chegou a defender os interesses de famílias. Então nós vamos ver dentro de sindicatos aí pessoas que o filho, ele entrou, o filho dele era recém-nascido e hoje o filho já é o presidente do sindicato, porque o estatuto foi construído com esse intuito. E aí o trabalhador ele é impedido de entrar dentro do sindicato, o trabalhador não entra no sindicato e não sabe como funciona, e aí ele começa a criar um ódio muito grande pelo sindicato, que ele acha que o sindicato não é dele, né? Porque ele acha que o sindicato é do Amaro. Então ele fala assim, olha, eu não vou, porque o sindicato tem dono, o sindicato é o Amaro. Não, o sindicato não é do Amaro, né? Eu brinco com os colegas e eu falo assim, olha, eu sou um dos fundadores do sindicato de Barueri. O sindicato esse ano faz 18 anos. Nós foi um grupo de trabalhadores, de 12 trabalhadores, que fundamos isso em 98, dia 28 de novembro de 98. Né? Nós se reunimos e decidimos fundar esse sindicato. Na época nós tínhamos um advogado, Dr. João Batista, uma pessoa fenomenal que nos ajudou bastante, e uma outra pessoa que é vereador, né, eleito e está concorrendo, eu não posso falar o nome dele, mas que naquele ano lá ele não era candidato, mas foi uma pessoa que ajudou muito na construção. E eu falo assim, olha, eu não sou um dono do sindicato, eu sou um gestor. Enquanto a categoria, dentro desse processo democrático, né, ele querer que o Amaro e outros colegas sejam lá, a gente vai continuar trabalhando, porque nós temos disposição para isso. Mas se o trabalhador eleger querer um outro trabalhador, acho que isso é a democracia, né? Eu acho que o Amaro fez o trabalho dele e o outro que vier tem que fazer melhor do que o Amaro, melhor do que a diretoria. Mas o principal, Léo, é que haja interesse
haja interesse por parte dos trabalhadores de conhecer como que funciona essa máquina sindical, né? E que ele pode ser um do gestor dessa máquina sindical. Olha, o Estado de São Paulo hoje, nós simbolicamente, com a margem de erro muito pequena, nós estamos falando aí de 50 milhões. Então, isso juntando todos os sindicatos de vigilantes no Estado de São Paulo, nós estaríamos falando aí em torno de 50 milhões para mais, tá? Então, é muito dinheiro. Você vê que tem prefeituras, tem cidades que não tem um terço dessa receita para administrar, né? Com certeza. Então, é preciso com que o trabalhador ele acredite que é possível ele administrar o sindicato dele. Agora, ele tem que ter proposta, né? Eu acho que tem que ter proposta. Não basta ele falar assim, olha, eu quero ser presidente do sindicato, eu quero ser diretor do sindicato, porque eu quero beneficiar minha família. Não, acho que o primeiro passo é ele falar assim, olha, eu quero concorrer a uma eleição no sindicato, mas a minha proposta é essa, e a minha proposta é melhor do que a direção que está lá. Eu acho que é fundamental. E no curto prazo de tempo, eu acredito que a gente vai ver a mudança dentro do meio sindical com referência às eleições. Você já vê uma luz no fim do túnel para mudar isso? Eu já vejo uma luz no fim do túnel. Tá bem no fim do túnel, tá? Não é muito otimista, mas como essa juventude hoje, o pessoal está muito mais articulado em termos de informações. Hoje, o que acontece aqui, todo mundo está ligado, todo mundo sabe o que aconteceu. Quando você assina uma convenção coletiva errada, que retira direito dos trabalhadores, o trabalhador automaticamente já sabe. Não dá para ficar... Tem alguns erros que você cometia no passado que escondia, né? Hoje não se esconde mais. Então o trabalhador está se inteirando, ele sabe que é possível, tá? Por conta disso, acho que o Ministério Público, né? O Ministério Público também tem tomado alguns posicionamentos com referência a sindicatos, a direção do sindicato, tá? Sim. Porque, exemplo, nós temos aqui em Goiás vai ter eleição nos próximos meses aí, exemplo, existia uma diretoria lá no Sindicato Vigilante de Goiás, a qual dilapidaram o patrimônio da categoria. E aí acabou, o Ministério Público teve que intervir lá, fez uma intervenção, e aí é umas questões políticas lá, mas o Ministério Público tomou uma decisão. Se a gente for lá para o Rio Grande do Norte também, um sindicato de vigilante, o Ministério Público teve que intervir lá para devolver o sindicato aos trabalhadores, porque as pessoas que ficou ali passou a ser dono. Então existe essa luz no fim do túnel, o que eu acredito que logo vai chegar no Estado de São Paulo também. O Ministério Público vai ter que olhar para dentro dos sindicatos de vigilantes, né? Porque tem que voltar aos verdadeiros donos. Acho que os donos são os trabalhadores. E algumas pessoas, é lamentável, como em toda instituição tem pessoas corretas e pessoas, né, idôneas, as nossas instituições precisam passar por um choque de transparência muito grande. Então só existe um formato. É a justiça, né? E a justiça, ela tarda, mas não falha. Eu acho que isso que é o bacana, né? Eu acho que uma das frases mais bonitas que eu tenho ouvido é falar assim, ó, a justiça tarda, mas não falha. Então, ela tá demorando, mas eu acho que ela não vai falhar, porque precisa. Os sindicatos, hoje, os vigilantes, em alguns municípios, eles tá deixando a desejar. Então, viraram verdadeiras empresas familiares ou com o intuito próprio que não é defender mais o trabalhador. Para participar do programa Segurança Privada em Foco, mande sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 99521-1540 99521-1540. E não esqueça de colocar o seu nome e a sua cidade. Estamos apresentando o programa Segurança Privada em Foco. Segurança Privada em Foco. Uma parceria entre a CNTV, Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, e o Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira. Estamos de volta aqui com Segurança Privada em Foco, ouvindo o Amaro Pereira. Agora há pouco nós falamos aqui da questão de eleição dentro do sindicato. Agora, é um tema que não se vê falar muito, né, Amaro? Você está levantando e abordando esse tema
Mas assim, por que ninguém comenta muito sobre o assunto? Léo, eu não sou tão velho no movimento sindical, eu sou novo no movimento sindical. E eu vim da base, eu sou vigilante. Eu sei o que é puxar um posto, trabalhar numa escala 5x1, 12 horas, no sol, na chuva, no relento, tá? Então, quando eu vim para o movimento sindical em 98, eu nem sabia o que era movimento sindical. Tinha um grupo de trabalhadores, umas pessoas mais instruídas do que outra, que aí foi conduzindo, e hoje, né, eu não era presidente, eu já sou o terceiro presidente, né, lá dentro do sindicato, e a gente começa a aprender e conhecer o mundo sindical dos vigilantes como que é. É um tema que as pessoas não é óbvio, está numa zona de conforto e não quer comentar, tá? Mas eu acho que alguém tem que comentar. Eu não posso compactuar com determinadas coisas, eu tenho que comentar. Eu acho que a grande democracia, eu não sou contra o dirigente sindical, o presidente do sindicato tá 5, 6 ou 4, 3 mandatos na gestão. Essa não é a discussão. A discussão é de que forma que é feito com que esse presidente, essa diretoria está a 5 gestão, né? Porque hoje a legislação eleitoral, ela é muito clara com referência às candidaturas de vereadores, prefeitos, senadores, enfim, toda aquela gama que nós conhecemos. É muito clara, muito objetiva. E aí nós temos casos de prefeitos que já estão na 5ª gestão, mas o povo validou, o povo foi às urnas eleger esse. Coisas que dentro do sindicato não existe isso. Muitas vezes o trabalhador ele é impedido de exercer a democracia, de exercer o voto dele. Ele não tem o direito de se candidatar a presidente, à diretoria do sindicato, porque ele é impedido pelas forças que estão ali dentro do sindicato para defender os interesses próprios. Se ele quiser montar, digamos assim, uma chapa para concorrer... Ele é impedido. Se a gente for fazer uma pesquisa, em 99% dos casos, o trabalhador é impedido de fazer um registro de chapa. Apenas 1% consegue, mas através da justiça. Olha que arbitrariedade. Então, é esse modelo de democracia que nós queremos dentro dos sindicatos? É esse modelo de democracia que nós queremos? Então, nós temos que dar o exemplo. Então, eu não sou dono do sindicato e não vou ficar eternamente do sindicato. Eu tenho um propósito, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho para a categoria, só que eu também faço questão de orientar os trabalhadores. Eu falo, em 2018 nós teremos eleição nos sindicatos vigilantes de Barueri. Eu já tenho um compromisso com os trabalhadores, né, que fala assim, olha, nós teremos que fazer um debate com os 2 grupos, se tiver os 2 grupos, para que dê publicidade para os trabalhadores ver como que funciona. Porque nós temos que ensinar, eu tenho que ensinar o trabalhador como que funciona. Porque se não for assim, Léo, qual o modelo que nós queremos? Hoje o que está prevalecendo são os interesses individuais e não dos trabalhadores. Os trabalhadores hoje, eu tenho algumas interrogações, eu falo assim, olha, e aí eu faço a interrogação e quero que o trabalhador imagine. Ele fala assim, por que o Estado de São Paulo tem um dos piores salários? Por que o Estado de São Paulo não tem direito à cesta básica? Então quem vai responder não sou eu, é você, trabalhador, que está nos ouvindo. Essa indagação. Por que em alguns casos, se o trabalhador ele pesquisa lá no Google hoje, na internet, a democratização da informação, nos traz conhecimento, nos traz informação. Alguns trabalhadores estão sendo espancados, estão sendo agredidos quando eles vão dentro do sindicato participar de uma assembleia. Não pode. Então a justiça, o Ministério Público como fiscal da ordem, tem que olhar esses casos e ver, porque alguma coisa está acontecendo. Não é normal. Não é normal a diretoria do Sindicato Vigilante de Barueri encher de segurança lá dentro para impedir uma oposição. A oposição faz parte da democracia, né? Que democracia é essa se não tiver oposição? Em algumas cidades vizinhas aqui, nós sabemos que a oposição não está grande ainda, trazendo para a justiça eleitoral, né, esse tema. Nós temos um candidato que praticamente está eleito sozinho aqui, né? Na cidade vizinha, mas existe mais 3 candidatos lá.
Então nós precisamos usar isso como modelo, como referência para dentro do movimento sindical, para com que a gente fortaleça a democracia e para com que a vontade do trabalhador prevaleça sempre, e não os interesses individuais e obscuros da maioria. Tá certo, Amaro, já estamos chegando no final do programa, mas eu quero que você deixe o seu recado ao vigilante, aos nossos ouvintes que acompanharam o nosso programa de hoje, que continuam aí atentamente ouvindo aqui a fala do presidente Amaro Pereira. Reafirmar, Léo, o compromisso da diretoria do sindicato, porque eu sou o presidente, mas existe mais 11 diretores e existe mais 4 colaboradores que faz com que o sindicato de Barueri funcione. Né? Reafirmar o nosso compromisso com você, trabalhador, né? E falar para vocês que a mudança depende de vocês, a participação de vocês. Então, dia 29 nós teremos a assembleia, dia 29 do mês que vem. E vocês vão... De novembro. De novembro, nós vamos fazer uma assembleia na rua, em frente ao ginásio José Correia, que o trabalhador vai ter oportunidade de ir lá e fazer a explanação dele, dizer que se ele está satisfeito ou não com a convenção coletiva. Tá certo. Obrigado, Amaro Pereira. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até o nosso próximo programa, sábado que vem, a partir da 1 da tarde, aqui na Nova Difusora. Obrigado, gente. Boa tarde. O Sindicato dos Vigilantes de Barueri e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, CNTV, agradecem a audiência e renovam o convite para o próximo programa. Sábado, a partir das 13 horas. Programa Segurança Privada em Foco. Sindicato dos Vigilantes de Barueri. Presidente Amaro Pereira.